Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Olá, gente, motivados por essa canção, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, acolher você que nos acompanha também pelos canais abertos, pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. E quero convidar você agora, nesse exato momento, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e vamos juntos mergulhar e conhecer a Palavra de Deus. Olá, minha gente, eu até ia pegar o microfone do William, não me dei conta que nas celebrações, às vezes me trazem o microfone e eu habitualmente fui pegar o microfone dele. Tenho aqui esses bispos distraídos, não é? Mas quero saudá-lo, meu irmão, minha irmã, com muito grande fraternidade. Aqui estou outra vez. Já se tornou um aspecto regular da minha vida, de exercício do episcopado aqui em Curitiba, de vir a evangelizar. Desde aqui, a evangelizar me leva para muitos lugares. O William vai junto, a Joelma também, o Vinícius, o Jean, toda a equipe. A grande causa, você já sabe, é a palavra. E aqui viemos para conhecê-la. Eu, você, nós todos. Nosso texto de hoje, ou vamos estudar hoje, João capítulo 15. Eu sou a videira. João capítulo 15, versículos 1, se conseguirmos, iremos até o 17. Queira, pois, abrir sua Bíblia, aqui, palavras do chefe, o William, abrir sua Bíblia, tomar sua caneta. Que foi que você disse ainda? Bíblia, caderno, caneta. O caderno, caneta, você também, estou vendo aí, né? Isso. Eu quero saudar o nosso meninão aqui, o Vinícius, voltou. O que houve que não pôde estar em outras vezes, meninão? Trabalhando muito. E perdeu peso, olha. Ele falou de umas dietas que não estava cabendo, o rosto dele não cabia na tela da TV, então ele... Tá bom, menino, olha aí. Joelma, Jean, vamos juntos. Nosso texto está pronto, João 15, 1, 17. Você pode ver aqui. E, como sempre, começamos pela leitura. Mas antes da leitura, invertamos hoje, alteremos a nossa sequência.
Vamos observar a contextualização. Queira passar, por favor, lá para a tela seguinte. Vamos, antes da leitura, nós vamos para a contextualização. Isto é o que já vimos das outras vezes, vai até o final do capítulo 17 de João. Eu sei que já repeti aqui umas 1.500 vezes, está bem. Mas é que o Evangelho de João também é assim. Fala, dá um passo, retorna ao tema anterior para um novo destaque acrescido à temática já proposta, um novo passo para daí, outra vez uma nova retomada temática. O Evangelho de João é assim. Não é muito fácil a sua interpretação e o seu estudo. É um evangelho cujo autor é de extrema inteligência teológica. Os sinóticos também, inspirados em uma visão de fundo, a teologia muito bem integrada e completa, digamos assim. Mas o evangelista, o autor do quarto evangelho, segue esquemas mais amadurecidos de reflexão teológica. E cada frase por ele escrita equivale a exigências. É preciso ir a muitas outras comparações temáticas e textuais para poder interpretar. Devo lhe dizer, meu irmão, minha irmã, para mim, preparar um programa sobre o Evangelho de João, o quarto Evangelho, é bem mais exigente do que qualquer um dos outros três. E para qualquer especialista em Sagrada Escritura, porque as possibilidades de sentido se alargam muito. Voltemos à sessão de João, capítulo 13, começa o lava-pés, até 17, retrata os últimos ensinamentos de Jesus, até o capítulo 17. E nós vamos ver o capítulo 15, alguns versículos, se não possível todos eles, do capítulo 15. E o contexto não apenas literário, mas também o contexto vivencial, digamos assim. Jesus lavou-lhes os pés. Em seguida, uma série de ensinamentos, um diálogo ou um ensinamento longo, interrompido por algumas perguntas, indagações dos discípulos. Porém, no capítulo 15, que se põe aqui, justamente no centro, entre 13 e 14, 16 e 17, o 15 exatamente no centro. Pelo menos se quisermos falar aqui de quantidades de versículos antes e versículos depois, está no centro. E aí, no centro desta unidade, eu sou a videira. Vamos um pouco mais, por favor. Ainda outra tela. Diálogos e monólogos de Jesus sobre o sentido de sua morte. Não esqueça, querido telespectador, morte para nós afigurar-se-ia um fim, um término, e no caso da morte de Jesus, um fracasso. Ele, depois de tantos sinais e prodígios e vitórias, e não fugira nem de fariseus, e não temia Herodes, e não se esquivava de grandes temas e abordagens, e também as adversidades cada vez mais ameaçadoras, mas foi até Jerusalém. E lá, uma palavra muito cara ao quarto evangelho, testemunhou. Poderíamos dizer, terminou tudo num fracasso. No nosso Brasil falamos, quando uma investigação sobre um fato negativo, ligado à vida política, vai terminar tudo em pizza. Lá terminou tudo em cruz. Que fracasso! Mas para a teologia do quarto evangelista, princípio de vida, de glória, de entrega,
expressão suprema de amor. Isso tudo nos capítulos 13 até 17. Vamos mais. Outra contextualização. Agora aqui. Em 15:17, temos a alegoria sobre a videira, seguida de uma dúplice aplicação. Amor, 9:11, 1:8, alegoria, videira. 9:11, aplicação da alegoria, amor. 12:17, amizade. Alegoria, o que é? Vou explicar. Parábola, William. E Jesus lhes contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro, o mais jovem, disse: Pai, dá-me a parte que me toca. E há toda uma sequência, uma história, para que o leitor possa perceber na narrativa da história um ensinamento moral. A alegoria é uma espécie de imagem, expressão de um pensamento ou de uma ideia por imagens. Toma um exemplo, um jogo de futebol, o narrador, o atacante acertou um chute muito forte, foi um tijolo quente, e o goleiro foi brilhante, defendeu. Tijolo quente. É um modo, uma imagem, não está contando uma história, usa uma expressão. Uma imagem para expressar figurativamente um pensamento, sem ser uma história. Mas o William trabalha que é um boi. Você não é um boi, mas trabalha com a força de alguém de grande vigor físico. Ou então, alguma outra imagem. Nossa, vai fazer uma fotografia de uma pessoa só com uma máquina de uma potência enorme. Que canhão! Não é um canhão, mas é uma expressão por imagem, de maneira a afirmar figurativamente uma ideia, um pensamento bem definido acerca de uma realidade ou de uma pessoa. Então, eis aqui, eu sou a videira, vós os ramos, é a alegoria. Você pode ler agora, William, João 15, 1-17. Vamos lá. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos.
Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. É muito bonito esse conjunto de alegoria ao início, depois podemos até retornar, ou melhor, permaneçamos aqui, depois a aplicação das alegorias, amor, amizade. Não esqueçamos, é o discurso de despedida. Pois bem, vamos observar aqui. Vinha, eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Parece importante ter bem claro aqui, videira. O que é uma vinha? Vinha é uma plantação de videiras, um parreiral, um campo no qual estão plantadas as videiras. O povo de Israel, já falei aqui outras vezes, era vez por outra lembrado esta imagem como uma árvore. Às vezes era uma videira ou vinha. Outras vezes o povo de Israel era uma oliveira. Outras vezes era uma figueira. Mas é muito cara a imagem da vinha para ilustrar o povo da aliança. Não esqueçamos disso. Aqui há uma alteração. Sou eu a videira. Ou seja, passa do coletivo vinha para videira, para o individual. Ou seja, integra indivíduo e comunidade, para falar de amor e de amizade. Como vamos encontrar aqui, a relação é pessoal, não é uma ideia vaga de amizade. Por isso não é uma vinha, Jesus uma vinha, é uma videira, é uma árvore, aqui relacionada o tronco com os ramos. Há uma perspectiva comunitária, eclesiológica, mas com base na relação com Jesus. Ele o tronco. Sem o tronco, os ramos não subsistem, também não produzem frutos. Vamos tentar entender todo esse jogo de imagens para depois projetar nossos olhares sobre esses aspectos de relação entre Jesus e os discípulos e Jesus. Vamos então para a tela seguinte, e aqui veremos versículo por versículo. Pode ir, William. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Eu sou. Da outra vez, ou tenho a impressão que há 2 programas atrás, o tema eu sou já tinha aparecido. Hoje nós vamos ver com um pouco mais vagar. Você pode, William, e você, meu irmão, minha irmã, queira também seguir aí na sua Bíblia. Vejamos João 6,35. Retroceda aí na sua Bíblia, telespectador amigo. João 6,35. Vamos começar por lá. Encontrou 6,35, William? Sim. Sim? Sim. Mas o telespectador ainda não. Você se comporte e se acalme aí, porque ele já vai encontrar. Já? Encontrou? Pronto aí? Pronto. Eles também. Força! Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ei, meu irmão,
Eu sou. Aqui é a verdadeira videira. Mas fixemo-nos aqui. Eu sou. Em 6,35, eu sou o pão da vida. William, e você telespectador também, um pouquinho à frente agora. João 8,12. Vai até o 8, William, e aguarde um pouco. Deu sinal, né? Chegou. 8,12, William. Eu sou a luz do mundo. Opa, eu sou o pão, eu sou a luz. Agora vamos a João 10. Passemos alguma página a mais aí, também você na sua Bíblia. João 10, 7. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isso, eu sou a porta. Versículo 9. Eu sou a porta. Isto, versículo 9, eu sou a porta novamente. Agora vamos a 10, 11, um pouquinho mais. Eu sou o bom pastor. Ou eu sou. Por favor, fixemos nosso olhar aqui. Eu sou o bom pastor. Agora 11:25, um pouquinho mais. 11:25. William, controle, se eles ainda não chegaram. Ah, chegaram. 11:25. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E 14:6. Isso, 11:25, agora um pouquinho mais. Eu sou o caminho. Um pouquinho mais. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E agora, eu sou a videira verdadeira. Por que eu pedi que repetissem e que fossem lidas todas estas passagens? Eu sou. Claro, faz recordar aquele diálogo de Deus com Moisés. Eu sou quem sou. Ou seja, Moisés, para saber quem eu sou, é preciso relacionar-se em obediência comigo e você vai descobrir quem sou. E aquele encontro ensejou uma aliança. Aqui, aliança entre Deus e seu povo. Também aqui, uma nova aliança. Eu sou aponta para uma nova maneira de Jesus, de Deus se relacionar com o seu povo. Mas vamos mais. Há várias predicações para eu sou. Acabamos de ver, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou o caminho. São todas predicações ou atributos que têm um significado em si mesmo, isto é, apontam por si só, já para o seu sentido figurado, mas ilustram sua significação, apontam para a evidência dela mesma. Aqui há uma série de outras figuras. Eu sou a videira verdadeira, e inclui mais. Meu pai é o agricultor. Tem mais elementos aí em jogo. E aqui eu gostaria de destacar ainda um detalhe no modo de redigir. Nas nossas Bíblias está assim: eu sou a videira verdadeira. No modo como o evangelista escreveu, esta forma de superlativo, isto é, a videira verdadeira, como se houvesse uma só, verdade. Mas não é a melhor maneira de traduzir é, eu sou a videira, a verdadeira. Não esqueça, querido telespectador, eu demorei para sair dessa introdução, mas é preciso ter bem presente. Lá em Caná,
Jesus transformou água em vinho, lembra? E quando estudamos aquele texto, foi explicado: vinho é símbolo do amor. Recorda? O vinho se faz do fruto da videira. Então o amor, o verdadeiro, pode vir desta videira, somente ela. Ainda não saímos do primeiro versículo, mas é importante ter bem claro, na intenção do evangelista, o que pretende ele, que se perceba a força absoluta desta única verdade. E para destacá-la, também o Pai é chamado, colocado em relação com esta grande causa. Tem intervalo, a gente mal começa a explicar e já começam a espernear aí atrás. Você não vê, mas eu vejo. Então, olhe, daqui a pouco. É isso aí, temos um intervalo, mas é rápido. Quero lembrar você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Acompanhe todo o nosso conteúdo de igreja, de evangelização, espiritualidade, pastoral. Se inscreva no nosso canal e reveja aí todos os nossos programas. Vamos para o intervalo, voltamos já. Palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A Dayana está nos acompanhando de Mandaguaçu, aqui no estado do Paraná. Muito obrigado, Dayana. A Eliselda, boa tarde, William, boa tarde, Dom Peruso, sou de Barreiro, São Benedito, Ceará. Conto o coração de todos vocês, ótimo programa. A Sônia está nos acompanhando da cidade de Tapetinga, na Bahia. A Vera Leitão, olá, Dom Peruso, sua bênção. Deus abençoe esse programa de Carnaubal, no estado do Ceará. Temos também a Lucimar nos acompanhando de Maringá. Mas nós vamos ter que transferir os estúdios da Evangelizar lá para o Ceará? Oh, mas que gente boa esse povo cearense. Muito obrigado. O William agradece. Como ele não pode ir ao Ceará, então a TV o leva. E por isso ele fica feliz, mas o seu lugar é aqui, meninão. Não sonhe muito. E, telespectador, deixa eu lhe explicar aqui. O sentido de verdadeira, está associado com autêntico, com autenticidade. Entre muitas videiras, aquela verdadeira é Ele. Então não destaca aqui propriamente a imagem da árvore, da planta, mas está a serviço essa imagem deste grande personagem. Verdadeiro é igual a autêntico. Telespectador, de onde vem essa imagem? Eu gostaria, videira, que você ouvisse Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Você pode até anotar aí no seu caderno, nas suas folhas de anotações, Isaías 5, 1 a 7. Ele vai ler, não é preciso que você vá até lá. Acompanhe agora e veja que ele
fica feliz. Mas queira acompanhar a sua leitura. Gurizão, força. Gurizão, aí no Nordeste, gurizão é igual garotão. É termo típico aqui da região sul. O guri, vai lá, 5, 1 a 7, Isaías. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. É um cântico em linguagem do qual se serve o profeta para falar desta imagem. Vinha e seu senhor. Segue, meninão. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu as pedras e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. Um instante, uvas vermelhas quer destacar a qualidade da planta. Nós queremos aqui falar de videira. Ele cavou a vinha, cavou o lugar, tirou as pedras, fertilizou o solo, preparou para poder colher bons frutos. Força, William. Ele cavou-a, removeu as pedras, plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela, construiu uma torre e cavou um lagar. Torre era para proteger aquela vinha, para que não roubassem os frutos. Lagar é o lugar onde se esmagavam as uvas para fazer vinho. Com isso, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Que decepção! Houve videira, houve ramos, os frutos eram azedos. Serviu aquela imagem de Isaías 5, 1 a 7 para a empregar aqui numa espécie de contraponto. Aqui é possível ter frutos bons. E aí entram os discípulos. O pai é o agricultor. Georgeos. Daí o nome é Jorge. Agricultor. Jesus faz Deus como proprietário, o pai desta videira. Afirma inclusive, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Sua dependência do pai, sua unidade com o pai, ele procede do pai. Sigamos agora para outra tela e o outro versículo. Todo o ramo. Só um instantinho, telespectador, até agora, 2 personagens, 2 atores, digamos assim, nesta alegoria. Eu sou a videira, o pai é o agricultor. Segue, William. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Agora tem mais um ator. O agricultor, a videira, os ramos. Vamos aqui observar então este jogo de imagens. Um novo passo, os ramos, e a nova tela vai ajudar. Observemos aqui. Então, o que pode ser vislumbrado? O agricultor, o pai, quem decide, quem elege. A videira, o próprio Senhor, tronco, árvore, que confere vida aos ramos. Os ramos, fora da videira, são estéreis. Os ramos, se quiserem alguma comunhão com o agricultor, somente pela videira. Voltemos, o pai é o agricultor. Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos, os discípulos são os ramos. Os ramos fazem parte da videira, mas também se diferenciam dela. A perspectiva aqui é de comunidade, de igreja. Começa uma decisão do agricultor, a vida que procede da videira, os ramos que acolhem esta vida, e a resposta
na imagem de Isaías, produziram frutos azedos. A resposta aqui, a expectativa é de frutos. Até fala assim, trazer fruto. O fruto da videira produz vinho. Vinho, símbolo do amor. Isto é, o resultado final procede de uma intensa relação do agricultor, o pai. Para a videira, Jesus, eu sou a videira. Esta videira comunica toda a sua vitalidade aos ramos. O final, frutos. Nenhum destes subsiste sozinho. O pai, o agricultor, escolhe a videira. A videira tem seus ramos e frutos. Desde aqui revela toda a sua benevolência, passa pelos ramos para que possam outros dispor daquele mesmo fruto. Aqui eu queria dizer a perspectiva de igreja. O ramo, o discípulo, não existe para si. Ele depende da videira e o sentido de sua existência é para que haja frutos. O grande objetivo é trazer frutos. Fruto ilustra a fecundidade. Fruto ilustra a expansão da vida e a gratuidade da árvore. A árvore oferece os frutos para quem quiser se servir deles por pura gratuidade. Não cobra, não exige, não se impõe. Faz bem à árvore alimentar os ramos para que haja muitos frutos. Produzir muitos frutos é um sentido dinâmico. Fruto, no Evangelho de João, amor, capacidade de amar. O Pai poda os ramos para que possa amar mais. Não é que o fruto pertence, o ramo que não dá fruto, é o ramo que pertence à comunidade, mas se serve dela. Come do mesmo pão, mas não assimila a pessoa de Jesus. Eu demorei aqui, eu sei, mas é para que tenhamos bem presente esta sequência e esta conexão. Tudo começa aqui. Jesus, a videira, realiza os desígnios do Pai. Tem ramos, os discípulos, objetivados a que não falte frutos a quem encontrarem os discípulos. Tem um caráter de revelação, Sigamos mais. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Vós já estáis puros. Agora a imagem cede lugar aos personagens. Vós, em nível de história narrada, este vós são os discípulos, mas o alcance em nível de comunicação do evangelho e do evangelista, este vós se aplica aos leitores. Puro, na tradição religiosa, tem um papel e um significado determinante. Puro é a condição necessária para alguém ter acesso a Deus. Estamos aqui no âmbito da antropologia religiosa. Quem é puro? Quem pode aceder ao próprio Deus? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar?
Quem tem mãos limpas, coração puro, este pode entrar no santuário, pode ter acesso a Deus e pode ter comunhão com Deus. Quem é puro, não esqueçamos, quando Jesus lhes lavou os pés, vós já estáis puros. Meninão, quero lhe recordar, lembra que o sentido de lavar os pés não é apenas humildade de Jesus que lavou os pés dos seus discípulos, mas é um gesto de afeto e de amor, recorda? Lavar os pés, apreço, afeição, amizade, amor. Os discípulos estão puros, não porque ouviram lições por causa da palavra. Palavra é pessoa. Eles estão puros porque o Senhor se pronunciou em linguagem de amor. Notemos aqui, a tradução é muito feliz, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Ou seja, pureza é dom, é palavra, não é a purificação ritual que o discípulo aplicou sobre si mesmo, mas na palavra é a pessoa que se revela. Eles estão puros não porque têm méritos ou rituais, mas porque a amizade com o Senhor os transformou. E se estão puros e são ramos e mantiverem a amizade com Jesus, não faltará frutos. A videira estaria a produzir. Sigamos. Mais uma tela. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer é um verbo que aparece agora de maneira mais repetida. Permanecer, para nós permanecer William, Vinícius, permaneça aí na sua cadeira, permaneça naquela cidade, parece um sentido locativo, de lugar, permaneça lá ou aqui, lugar. No caso do quarto evangelho, permanecer é manter, sustentar uma relação. E neste caso é uma relação frutífera. William, versículo 2, volte ao versículo 2, William, telespectador, também você, se não fica só olhando para o William, e aqui é para a palavra. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Isso no versículo 2, né? Isso. Outra vez, só o início do versículo 2. Todo ramo em mim. Isto em mim. Agora, mas eu estou no 4. Era só para o William ler o 2. Vocês aí, mantenham-se calmos, só o William. Também, permanecei em mim. William, leia o início do 2. Todo ramo em mim. Em mim. Eis aqui o sentido relacional. Permanecer não tem uma indicação de lugar, mas de relação. E olhe a reciprocidade, como eu em vós. O emprego do verbo permanecer aqui tem um sentido bem definido. O discípulo pode dar frutos na medida em que permanece fiel em sua relação com Jesus. Só o William, nem as telas, telespectador, acompanhe o William, ele vai ler, e agora é para olhar para ele. Por favor, telespectador, versículo 2 novamente, William. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Agora vem comigo, telespectador, permanecei em mim, como eu em vós.
então sim haverá frutos. O fruto decorre da relação com o Senhor, como decorre da relação do ramo com a videira. E nossos planos de pastoral, muitas vezes que queremos projetar tantas coisas, é primeiro começar por aqui, meios, estratégias, recursos, quanta coisa queremos integrar nos nossos projetos pastorais. Se João viesse conversar nas nossas assembleias diocesanas, ele ia nos dizer e recomendar: comecemos pela relação do ramo com a videira. É possível que estejamos a trabalhar muito e a orar pouco, e não cuidar desta relação. Segue William, o versículo 4 agora, queira ler desde aqui da tela. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aqui Jesus não está convidando o discípulo a alcançar uma meta. Não entra em jogo isso, mas está a convidar a manter a relação com Ele. Ou seja, está enfatizando a opção do discípulo por seu Senhor. Está a interpelar para relações existenciais. O ramo chega à sua plenitude, não tanto se produzir frutos. O fruto é decorrência de uma outra verdade: permanecer com o seu Senhor. O centro é a relação com Jesus. Uma relação é fecunda na medida em que produzir frutos, porque às vezes queremos permanecer com Jesus, mas sem produzir frutos, sem precisar amar. Resultado, aí estaríamos a consumir as graças do próprio Senhor. Seriam formas egoístas, uma fé egoísta. É grande o risco, e o Papa Francisco destaca muito este risco. Com que ênfase ele o faz? Na realidade, há uma inversão. Lá onde o centro não é a relação do discípulo com o seu Senhor, qualquer palavra ou discurso seria a pronúncia estéril de uma verdade que não produziria frutos. Eis o risco que às vezes pode nos atacar, nós bispos e padres. Um ramo que pretende ser frutuoso precisa cuidar da sua relação com o Senhor. Mais um pouquinho, e outra tela. Sim, William. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Caramba, mas quanta repetição, não é? Não é. Quer ver? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. William, você pode ir lá no versículo 1, só o William, você fica atento. Leitor, fica aqui comigo. William. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Lá no versículo 1, o destaque, eu sou a videira, e destaca a relação da videira com o agricultor. Aqui no 5, é a relação da videira com os ramos. Segue um pouco mais, lá no versículo 1, William, telespectador, atento aqui, o William vai ler o versículo 1 e 2. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Percebe? O destaque é a relação do agricultor com a videira, da videira com o agricultor. Aqui é a mesma frase, eu sou a videira,
vós os ramos, mas agora o destaque é a relação da videira. Permanece em mim com os ramos, e então haverá frutos. A frase é a mesma, muito semelhante, melhor. O destaque e a ênfase não. De novo, o evangelista, do quarto evangelho, ele toma um tema, apresenta-o. Frases a seguir, retoma o mesmo tema, porém com uma outra face, ou outra relação, ou outra ênfase. Num novo passo, retoma os dois temas anteriores e acrescenta um terceiro em uma nova perspectiva, com novos personagens ou novas significações. É uma forma pedagogicamente complexa por um lado, mas muito genial também. Este é o autor do quarto evangelho. Pois bem, aqui é uma espécie, um outro elemento, uma espécie de imanência recíproca. William, você sabe o que é imanência recíproca? Imanência não. Não sabe? Já ouvi falar, eu também mas não. lembro. Ou melhor, sim, vamos lá. Estou brincando com o nosso meninão aqui. Imanência recíproca, aquele que permanece em mim e eu nele. Eis aqui a imanência recíproca. O Senhor, o discípulo que permanece com o Senhor que permanece com o discípulo. É uma escolha recíproca. Os dois fazem a opção de um pelo outro. Jesus pelos discípulos, os discípulos pelo Senhor. Ou seja, então se entende esta última: sem mim nada podeis fazer. Qualquer ramo que não tenha fixas relações e profundas com o tronco, produz nada, igual a zero. É mais ou menos isso. Ou seja, sem intimidade com o Senhor, tudo o que se falar em termos de evangelização, filhão, é discurso vazio. É isso que o evangelista gostaria que nós percebemos. Entendeu, meninão? Entendeu, telespectador? Começou de novo lá. Outra vez começou a confusão. Melhor fazer intervalo. Nós estamos quase indo para o intervalo. Eu quero só lembrar você, nós já estamos aí caminhando para o final do mês de novembro. E você que é associado dessa obra, eu quero pedir a você que ainda não fez a sua contribuição, faça a sua contribuição e nos ajude a manter programas como esse aqui na TV Evangelizar. Se ainda não é associado, você pode se tornar agora nesse exato momento, 41-3221-6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Estamos
Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação a Ana Lúcia, que está nos acompanhando de Fortaleza, no Ceará, pelo canal 27. Muito obrigado. A Tânia Regina de Itaquí, Rio Grande do Sul. Amélia não colocou aqui o estado onde ela está nos acompanhando. A Lenice nos acompanhando de Curitiba, a Eva nos acompanhando de Colombo, aqui no estado do Paraná, região metropolitana de Curitiba, o Maicon Nascimento nos acompanhando da cidade de Água Fria, Quixerê, no estado do Ceará. Como é que é? Quem é lá de Itaqui, no Rio Grande do Sul? Tânia. Itaqui, se eu não erro, é bem ao sul do Rio Grande do Sul. Se não erro, não é muito longe da fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Olha aí, nós não vamos só para o norte, né, William? Verdade. Não é só para Pernambuco, para o Pará, para Marabá, bons lugares, Ceará, muito. Também tomamos o rumo do sul. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã. O grande motivo, sempre a palavra. Falar em palavra. Estamos aqui, novamente, com o versículo, agora, versículo 6. Mas antes de lermos o 6, eu gostaria que você retomasse o 5, William, e acompanhe, querido telespectador, querida telespectadora. Nosso objetivo é o 6. Para compreender o 6, o 5 ajuda. Força, meninão. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece... Um instante. Agora, se alguém não permanece, isso, importante. Vai, William. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como ramo e seca. Um instante. Se alguém não cultiva relações de comunhão. É impressionante como esse verbo permanecer é tomado, retomado, usado e novamente aplicado. Não é falta de capacidade redacional do evangelista. Não é insuficiência vocabular. Não é pobreza teológica ou de pensamento, não é uma espécie de obtusidade de reflexão numa única direção. Não. Estas palavras repetidas têm uma intenção bem definida, em distinguir ou destacar melhor e consolidar a urgência do tema da relação pessoal, permanecer em mim, da relação pessoal do discípulo com Jesus. Não uma relação subjetivista para satisfazer e gratificar egos, numa espécie de intimismo de consumo religioso. Não, não é isso. Mas destacar qual é o verdadeiro fundamento de qualquer perspectiva do ramo para produzir frutos. É radicar-se no tronco ou na videira. Vamos lá, William, mais um pouco. Terminando o 6. É lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Eu gostaria aqui de chamar a atenção, meu irmão, minha irmã. Tais ramos são recolhidos, são lançados ao fogo e se queimam. Essa sequência de verbos aqui é usada ora no presente, ora no futuro, ora no passado, escrito em grego que significa o tempo auristo. O que significa isso? Mera questão redacional? Não. É que é nesta história e nesta vida que se define o futuro.
não é para um futuro incerto que o nosso presente encaminha. As nossas relações pessoais de discípulos com o Senhor, no presente da nossa existência, apontam para uma vida frutífera, portadora de frutos, ou então negadora de frutos. Esses usos verbais em diferentes tempos estão intencionados a envolver a inteireza da história numa dinâmica voltada para a eternidade. É por isso, os usos verbais têm também uma valência teológica. Secam aqueles ramos que não produzem, serão recolhidos, serão lançados fora, serão queimados. Isto é, olhe aqui a precisão de detalhes deste julgamento, do que espera quem se recusa a permanecer ou a ignorar a relação do discípulo com o mestre. Não é que prejudica e faz mal ao mestre, não é que prejudica e faz mal à árvore, à videira. Faz mal, prejudica e destrói a si mesmo. E a relação com a videira tem uma densidade salvadora do próprio ramo. Não é que o Senhor vai condenar, jogar ao fogo ou ao inferno, digamos assim, como se Ele quisesse fazer isso, por ter gosto em expulsar, condenar, ou então punir. É o ramo que não permanece na videira, está a fazer suas escolhas. Que não permanece na videira, escolhe não produzir frutos, escolhe a esterilidade, escolhe a negação de si mesmo. Sigamos um pouco mais. Se permanecerdes em mim. Agora é o versículo 7, por favor. Isto, William. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Outra vez, talvez já tenhamos chegado ao 7º uso do verbo permanecer, em poucos versículos. Retomo, permanecer não é fixar-se em um determinado ponto, indicando um determinado lugar. Aqui, permanecer tem um caráter relacional. Pois bem, então agora vejamos. Novamente, tem aqui uma espécie de imanência recíproca. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. Olha este jogo, sempre para enfatizar aquele caráter intrínseco, de reciprocidade intrínseca. Um existe na vida do outro. Se separar um, desfiguram-se os dois. Aí, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pois bem, se no versículo 6, leia o 6, William, você só ouça, querido telespectador, o William vai ler o 6. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Novamente, então, tendo o destino, o final catastrófico do ramo que não produz fruto. Se no versículo 6 destaca esta catástrofe ameaçadora para o ramo que não produz frutos, telespectador, queira observar, o versículo 7 é promessa. Se no anterior alertava para o perigo, o presente destaca, realça a promessa. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes. Abandona
a imagem agora, aqui neste versículo. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós. O ramo não fala de ramo. As imagens saem e entra o significado. Vamos observar. Permanecer, já vimos. Relação. Se permanecerdes em mim olha aqui. Em gramática se diria que esta é uma conjunção aditiva. Mas não é preciso se ocupar com isto, viu, William? Este se permanecerdes em mim, na gramática na língua na qual o evangelista escreveu, o grego, este não é acrescentar uma ideia a mais. Minhas palavras. Tem um sentido explicativo. Os especialistas chamam de epizegético. Sabe o que é epizegético, William? Está xingando todos nós aqui. Então eu vou voltar aqui. Se permanecerdes em mim, isto é, se minhas palavras permanecerem em vós. O que é permanecer em mim? Eis o novo passo. Eu falei há pouco, João apresenta um termo ou um pensamento, dá um novo passo e retoma o primeiro, acrescentando um elemento a mais. Um outro passo ainda retoma os dois anteriores para uma nova ênfase ou então um novo aspecto, uma nova perspectiva. Eis aqui. Se permanecerdes em mim, isto é, se minhas palavras permanecerem em vós, para permanecer em Jesus, o que fazer? Ouvir sua palavra, acolher a sua voz, aderir à sua mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, vou tomar aqui a palavra. A leitura orante da palavra é um poderoso meio de acolher a pessoa de Jesus. E este acolhimento da pessoa transforma o leitor discípulo qualifica melhor do que transforma, qualifica o leitor discípulo num daqueles ramos generosos em frutos. Eis aqui, se permanecerdes em mim, isto é, se minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Vai pedir o quê? Primeiro, não se trata aqui de um relacionamento místico apenas, numa espécie de intimismo, já falei, numa espécie de vida reservada, num grau de espiritualidade que não toca os comportamentos e não está relacionado com o cotidiano. Não isso. O modo de permanecer com Ele é acolher sua palavra e deixar-se inspirar por ela, no âmbito das suas relações em casa, fora de casa, diante dos necessitados, face a quem não precisa, nas situações de contrastes, de conflitos, de confrontos. Quanta tensão nos últimos tempos. O discípulo, entre tantas palavras que poderia pronunciar, vai se deixar influenciar e inspirar pelas palavras do seu Senhor. Pedi o que quiserdes, e então vós o tereis. Do que fala? Vamos pedir então coisas as mais extraordinárias. Vamos pedir para acertar na Mega Sena? Não se trata destes pedidos. Vamos pedir para que
tenhamos alguma vantagem ou sorte. Não, não é isso. Quem permanece nele vai pedir tudo o que ajuda a permanecer com ele. Então, pedi o que quiserdes, pedi tudo o que precisardes para continuardes a produzir fruto. Não é veleidade ou capricho individual. Eu gostaria disso ou desejo aquilo. Mas é uma relação pessoal que qualifica o orante ou o discípulo a nunca se separar do seu Senhor. Você poderia voltar um pouco? Nós vimos, algum tempo atrás, o capítulo 14, versículos 13 a 14. William, novamente, você poderia ler, talvez você já tenha esquecido, querido leitor, querida leitora. Ele vai retomar, não é preciso que volte até lá, somente anote. Vai lá, William. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Olha aí, lá o tema era a oração. Em 14, 13, 14. E tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, eu o farei. Também lá o pedido está ligado ao vínculo pessoal do discípulo com seu Senhor. Não impedir coisas caprichosas ou desnecessárias, ou pedir que não venha a cruz para mim. Não é isso. Também não é preciso desejá-la, viu? Ela vem. Onde o amor sempre dói, porque amar significa doar-se, e às vezes requer combate contra o próprio eu. E isso exige. Mas aqui é pedir tudo o que necessita o discípulo para pedir frutos. E não sei se acontece com você, telespectador, o que acontece com muitos de nós, talvez aconteça também com você, meninão, e com os outros aqui, que somos tentados a fazer aquelas orações pedindo para Deus tudo o que nos agrada, né, ou nos interessa. E as outras exigências de amor que requerem renúncia, isso é para os outros. Eis o sentido aqui do pedir. Pedir o que precisamos para que a nossa relação produza frutos, a nossa relação com o Senhor. 15, vamos aqui, temos mais uma outra tela, 8. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Olha, eu gostaria que você retomasse, William, 14, 13. 14, 13. Vamos lá. E o que pedirdes... Só um instantinho, telespectador. Fique muito atento, ouça agora. Parece que as frases se repetem. Vamos observar, versículo 13, e este aqui, 15, 8, alguns aspectos que se distinguem e se complementam. Força, meninão. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Um instante. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso em 14, 13. Isso. Telespectador, acompanhe comigo. 15, 8, vai lá. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto. Olha, lá no capítulo 14, versículo 13, o Pai é glorificado no Filho. O Pai é glorificado, também aqui, 15, 8. Mas lá em 14, 13 era glorificado no Filho. Aqui o Pai é glorificado nos discípulos, quando produzem frutos. E quando se tornarem discípulos, o Pai é glorificado. Ou seja, a adesão
do ramo à videira integra o ramo naquele dinamismo de relação do filho com o pai. 14:13, o pai é glorificado no filho. Aqui, o pai é glorificado no discípulo. Ou seja, filhão, ei, atento aqui, tudo o que você fizer de bom, motivado pelas palavras do Senhor Jesus, faz de você uma pronúncia viva da sua intimidade com Deus, com o Pai. Se quisermos falar um pouco melhor, um pouco diferente, é bom para Deus que você seja discípulo e permaneça como ramo no tronco ou na videira. Até Deus se felicita com a sua escolha. Não é apenas uma urgência ou necessidade pessoal. Deus escolheu ser glorificado na sua liberdade de discípulo. Isto é, não é apenas virtude subjetiva, você faz ou desfaz, e que treinamento e que grandeza chegou, a que grau elevado chegou de virtude pessoal, como se fosse isso uma vaidade espiritual. Não. A relação com o Pai se torna no discípulo expressão da sua glória. Mais um pouquinho e outra tela. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Olha, agora a imagem da videira desaparece. Não vem mais no capítulo 15, mas continua o permanecer, né? Outra vez. E agora aqui, permanecei em meu amor. Permanecei, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Ao dizer que o Pai o amou, Jesus quer revelar que na sua pessoa histórica, na sua vida, na sua existência, no seu modo de ser, de se apresentar, de falar, de tocar, de acolher, em tudo o que ele é, humanamente, ele traduz o amor do Pai na sua existência. É o rosto do Pai. E o amor de Jesus pelos seus discípulos deflui, decorre, radica-se ou fundamenta-se na experiência que Jesus tem de intimidade com o Pai. O tempo passa até explicar tudo. O Evangelho de João é muito cheio de sutilezas, mas, telespectador, apenas 9 versículos? João é assim. Mas não precisamos ter pressa. É melhor ir devagar e tentar compreender, para que possamos, de fato, permanecer numa relação de intimidade com o Senhor, acolhendo sua palavra, ouvindo-a, com ela orando. A gente se encontra. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Dom José Antônio Peruso, toda a nossa equipe. Obrigado você que ama a nossa igreja, a Igreja Católica, que ama também essa obra de evangelização. Deus abençoe sua vida. Evangelizar é preciso. Vem, eu te farei da minha vida participar.